Salve, galeras! Beleza? Então, reunidos mais uma vez por uma proposta muito bacana, a proposta para falar sobre razões trigonométricas. Gente, tema super importante, super interessante, independente do seu nível de escolaridade, do seu nível de estudos. Vamos lá! Então, vamos fazer o seguinte, vamos tentar trabalhar um pouquinho em cima lá da geometria, que você já viu algumas coisas muito bacanas. Por exemplo, lá na geometria, você vai lembrar comigo uma tal de semelhança de triângulos. O que seria essa semelhança de triângulos? Me acompanha aqui, por favor. No meu desenho aqui no quadro, eu tenho 3 triângulos retângulos. Um triangulinho, esse menor, ADE. Um triângulo intermediário, esse, né, segundo maior, que seria AFG. E temos um triangulão, o triângulo maior, que é o ABC. Todos eles são retângulos, ok? Eu tenho, nesses 3 triângulos também, um ângulo interno congruente, que seria esse ângulo alfa, comum a todos eles. Pelas teorias de semelhança de triângulos, você acaba concordando comigo que esses são 3 triângulos semelhantes. Se são triângulos semelhantes, valem as relações de semelhança, beleza? Então eu posso fazer as semelhanças seguindo os seus lados correspondentes. Por exemplo, se eu pegar o tamanho DE do primeiro triângulo e dividir pelo tamanho EA desse mesmo triângulo, eu tenho certeza que o resultado dessa divisão vai me dar o mesmo valor que se eu tivesse pego o lado FG do triângulo intermediário e dividisse pelo lado GA desse mesmo triângulo intermediário. Assim, então, teríamos DE sobre EA exatamente com o mesmo valor de FG sobre GA. Que a propósito também, né, já para o triangulão, seria o mesmo valor que BC sobre CA. Maravilha, professor. Então, essas divisões dariam números com o mesmo valor? Exatamente. Para essa razão, né, a continha que eu obtenho a partir dessas divisões, para essa razão nós vamos dar um nome específico, beleza? Essa razão, ela é conhecida como tangente do ângulo alfa, porque nós usamos o ângulo alfa como nossa referência para criar essa situação. Maravilha? Então, acabamos de definir o que é a razão trigonométrica tangente. O que é a razão trigonométrica tangente? É o resultado da divisão do cateto oposto ao ângulo alfa pelo cateto adjacente desse mesmo ângulo. Cateto oposto é o que está na frente do ângulo alfa. Cateto adjacente, pensa assim, adjacente é uma palavra bonita para dizer do lado. Então, o cateto adjacente do ângulo alfa é o cateto que está ao lado desse ângulo alfa. Beleza? Da mesma maneira, ou melhor, de maneira similar, eu posso construir as outras razões trigonométricas. Seno, cosseno e tangente. Vamos lá para construir o seno? Me acompanha. De novo, mais uma vez, razões trigonométricas para esses 3 triângulos. Me acompanha. Se você parar para analisar comigo, a razão, o resultado da continha de divisão desses segmentos, lembre-se que os 3 triângulos são todos semelhantes. Por isso, eu posso fazer isso sem problema nenhum. Observa comigo que se eu pegar o segmento DE e dividir pelo valor do segmento DA, eu tenho certeza absoluta, visto que são triângulos semelhantes, que vai dar o mesmo resultado da continha de que se eu tivesse pego FG e dividisse pelo tamanho FA. E para o triângulo maior, seria a mesma coisa que se eu tivesse pego BC e dividisse por BA. Ok? Então, já que são triângulos semelhantes, vale a relação de semelhança, eu posso fazer então essas divisões
desses lados e eu tenho certeza que esses valores são todos iguais. A essa razão trigonométrica, vamos dar um nome especial. Como a gente usou o ângulo alfa como referência para poder escolher os lados, nós acabamos então concluindo que essa razão trigonométrica merece um nome em relação a esse ângulo alfa. Nesse caso, chamaremos essa razão de seno. Seno do ângulo alfa, então, fica sendo o cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa do meu triângulo retângulo. Beleza? Vamos construir o cosseno, então? Vamos aqui construir a nossa última razão trigonométrica, né, das clássicas. Bom, então, continuando a tomar os meus três triângulos semelhantes, visto que eles têm ângulos de 90 graus, são triângulos retângulos, e visto que tem o ângulo alfa em comum, ele será a nossa referência de análise. Repara comigo, visto que os triângulos são semelhantes, eu posso fazer também uma razão entre os seguintes lados. Me acompanha. Se eu pegar o valor de EA e dividir pelo valor de DA do triângulo pequeno, EA dividido por DA. O resultado dessa continha vai me dar um número que é exatamente o mesmo valor que se eu tivesse pego GA e dividido por FA. GA por FA. Esse resultado, para o triângulo grande, seria também encontrado fazendo, olha que lindo, CA sobre BA. A essa razão, daremos o nome de cosseno do ângulo alfa. Ok? Espero que vocês tenham entendido a minha proposta. Esse vídeo é uma introdução para a gente falar do nosso próximo tópico, que é ciclo trigonométrico. Me acompanhe nos próximos vídeos. Valeu!